Quero convidar você a curvar a sua cabeça e colocar a mão no seu coração. Senhor Deus, desejamos o Senhor, precisamos do Senhor. Nossos corações, Pai, anelam pela Sua face, pela Sua presença. Mesmo em meio, Pai, aos devaneios do nosso dia a dia, nós precisamos do Senhor. Vivemos, Pai, em um mundo mau que nos enreda, Pai, nas suas correrias, nas suas necessidades. E assim, Pai, nós temos pouco contato com o Senhor. Abrimos mão do Altíssimo, abrimos mão do Autor da vida para viver coisas temporãs, Pai. Resgata-nos, Pai, na nossa falta de fé. Alcança-nos, Pai querido, na Tua misericórdia. Purifica o nosso coração. Em nome de Jesus. A paz seja convosco. Amém. Estamos meditando dentro do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o Evangelho e a lei. Homens sempre agiram como homens. O desejo e controle parece vir de dentro da natureza humana. Inclusive no que se refere ao entendimento da palavra de Deus. A lei é entregue a Moisés, mas os religiosos transformam algo vivo em algo morto, frio e literal. Jesus vem e corrige essa falha, não deixando de cumprir, mas a cumprindo corretamente. Os escribas e fariseus, eles eram altamente instruídos na palavra, no zelo, no comportamento, e mesmo assim eles se erraram, eles se equivocaram. E isso é um alerta para nós. A Bíblia ela é clara e suficiente para que qualquer cristão compreenda o seu entendimento básico. Claro que se você quiser conhecer mais de Deus, você precisa dedicar mais tempo, você precisa estudar, precisa ter mais tempo. Quanto mais tempo você se dedica em relação a uma coisa, mais você fica mais perfeito em relação a ela. Mesmo assim, esta palavra, ela é distorcida e mal interpretada em todas as gerações. Independente da década, independente do século, a palavra de Deus ela é mal interpretada. Essas distorções acontecem não porque há algo de errado com a clareza da palavra, mas porque nós a interpretamos de uma forma errada. Nós nos achegamos às Escrituras Sagradas com uma mente obscurecida pelo pecado e nós não conseguimos entender nem ouvir a voz de Deus. Devemos resistir à tentação de ler coisas que não estão na Bíblia, interpretar coisas e ensinamentos que não estão nas Escrituras Sagradas. Nós não devemos tentar moldar as Escrituras aquilo que nós desejamos, mas devemos nos submeter a ela em todos os seus ensinamentos. Dando continuidade à palavra da semana passada, o título da palavra de hoje é a profundidade do Evangelho. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 21 a 26. Evangelho de Mateus, capítulo 21, capítulo 5, obrigado. Capítulo 5, versos 21 a 26. Assim diz a palavra de Deus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo, ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e voltando faze a tua oferta. Heloísa, sentadinha, por favor. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra, tua palavra, Pai querido, que transcende épocas e eras, séculos e gerações. Estamos novamente, Pai querido, reunidos aqui para ouvir a tua voz. Não queremos ouvir um discurso humano, não queremos ouvir instruções humanas, mas queremos ouvir a tua voz. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o teu Espírito abra o nosso espírito de entendimento e que nós sejamos capazes, Pai, de garimpar dentro das palavras, Pai, que instruções para a nossa vida. Particularmente peço em relação à minha vida, que o Senhor me capacite a ser um instrumento nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Profundidade do Evangelho. Quando nós pensamos em profundidade, talvez o que nós mais tenhamos em mente é o mar. Você olha para as Fossas Marianas, que é conhecido como o lugar mais fundo, pelo menos que o ser humano consegue chegar. Fala-se em 9 quilômetros, 12 quilômetros, eu não sei precisamente, mas é muito profundo. Lá não existe luz, lá a vida ela é reduzida, seres humanos não conseguem estar naquele ambiente. Se você chegar lá e você quiser subir, você é consumido. A palavra de Deus ela é também desta forma. Ela é profunda. Falei para vocês a respeito do conhecimento básico. Você pode estar na igreja, você pode ouvir a voz do Senhor, ter o seu tempo de comunhão, e você tem um conhecimento apenas superficial do Senhor. Mas há sim a possibilidade de você conhecer mais de Deus. Mas você vai ter que dedicar tempo. Não há como você ter o mesmo entendimento de uma pessoa que se debruça diante da palavra. Independente de você ser pastor ou não, o que vai demandar este conhecimento mais profundo ou não da palavra é simplesmente a sua fome de Deus. A gente foi lá hoje, lá no café da manhã, e aí a gente eu fiquei olhando, né? Normalmente eu já não como muito, em especial quando eu vou falar, porque senão você começa a dar uns mal-estar no estômago, assim. Então eu prefiro, mesmo com vontade de não comer, comer pouco. E aí eu vi o povo, comeu. Quando acabou, foi lá e comeu de novo. E esta fome era algo que deveria ser transmitido e transformado para uma fome também espiritual. Em que você, mesmo ouvindo a palavra, e hoje eu não tinha relógio de referência, eu falei com a Rô, ela falou assim que eu falei quase 1 hora, eu não gosto de falar mais do que 45 minutos. A pessoa ela começa a dispersar, é um tempo suficiente, mas o tempo, a palavra ela necessitava daquele maior tempo, então eu avancei um pouco mais. E aí a ideia é você chegar em casa e você poder olhar e ler mais alguma coisa. Interessante que nós não temos tempo, nossa vida ela é corrida, nossa vida ela é cheia de atribuições, mas nós, se formos olhar dentro do nosso Instagram e nosso Facebook, da qual eu faço parte, você vai ver quanto tempo você usa fora das atividades profissionais. Mas você está ali olhando vídeos e fazendo. E a mídia, ela é criada exatamente para te atrair nesse contexto.
Ontem a Rosângela e a Luísa pediram para eu levá-las no shopping, porque não era um tempo mais cheio do shopping. Fiquei lá quase uma hora e em vez de estar com a palavra do Senhor, eu estava lá olhando vídeos e eles são intermináveis. Você olha um e dá risada e você continua virando e virando e virando e virando e virando e virando. Esse vício, esse problema, eu não estou isento dele, mas nós temos que começar a lutar em relação a isso se nós realmente queremos ser profundos no conhecimento da palavra do Senhor. Começamos agora um novo bloco que começa no verso 21. Esse verso 21 em diante, ele começa a apresentar uma série de antíteses. O que é uma antítese? É uma coisa que você fala e você desfala. Você apresenta uma afirmação, já apresenta uma contra-afirmação. E Jesus fazia assim. Ele dizia, vocês ouviram assim, mas eu lhes digo assim. Eles falavam que eram para fazer de tal forma, mas eu digo que vocês têm que fazer de outra forma. Aqui encontramos o início da exposição que Jesus faz de algumas leis dos 10 mandamentos. Há um considerável debate a respeito desta ação, que muitos acreditam que Cristo, a partir do verso 21, ele começa a contrariar e a negar a lei de Moisés, a lei entregue a Moisés. Porém, conforme nós já vimos na semana passada, Jesus Cristo ele não veio para destruir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Só que ele vem para cumprir de uma forma diferente. De uma forma plena, não de uma forma superficial. Ele vem para cumprir a lei de uma forma mais profunda. E aqueles homens eles não estavam interessados em aprofundar o conhecimento deles. Porque se eles fossem se aprofundar, eles teriam que abrir mão de benefícios. Eles teriam que abrir mão daquilo que eles gostavam mais, que era a honra dos homens. Ele, Jesus, não veio para destruir, mas para cumprir. Nenhuma passagem de Jesus abole a lei, mas apenas a intensifica e aprofunda. Jesus não está criticando a lei de Deus, porque ele é a própria lei, mas ele interpreta de uma forma correta para ensinar todos aqueles que querem realmente ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Os 2 primeiros versículos, Mateus capítulo 5, verso 21 e 22, diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está falando do tempo de Moisés. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, e esse que sem motivo, que está entre colchetes, isso aí é uma inserção póstuma, então você pode retirar atentamente, não tem essa de sem motivo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é sem motivo. Você não tem direito a se irar com seu irmão, nem com motivo, nem sem motivo. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Pastor, agora Jesus ele chutou o pau da barraca. Quer dizer que eu chamar o meu irmão de tolo, eu mereço o inferno? Pois é exatamente isso. Mas nós temos que entender o que é essa palavra tolo dentro do contexto do linguajar da cultura judaica. Todos os judeus entendiam essa expressão, ouvistes o que foi dito, porque é algo que nós temos não visto com tanta frequência na igreja, que é o assim diz o Senhor. Não porque o profeta ele levantou uma palavra extra, ou porque ele teve um êxtase, ou porque ele tomou um chá de santo daime, mas porque realmente Deus está falando. Assim diz o Senhor. Ouvistes o que foi dito? Você sabe o que está lá na lei em relação a esse modo de agir e proceder que você está fazendo? Ao utilizar esta expressão, ele estava fazendo referência a uma tradição oral dos rabinos, transmitida de geração em geração. Nem tudo que os judeus viviam e vivem estão na Torá, nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Muito tem da tradição oral. O que é tradição oral? São coisas que um ouvia do outro e passava de geração em geração. Até na época de Jesus, o papel ele era muito caro. Então, muito dos ensinamentos eles eram passados através da voz.
Então, era inculcado, não era uma coisa como a gente que se encontra uma vez e fala, não, eles falavam e falavam e falavam, e aquilo era repetido, 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 de tal maneira em que as pessoas elas gravavam no coração, mesmo sem ter lido aquilo, por causa da repetição. E as pessoas ouviam e colocavam em prática. Ouviam e colocavam em prática. E fazia com que aquilo ficasse gravado no coração e eles transmitissem à próxima geração. Jesus Cristo olha e fala, ouviste o que foi dito. Mas esta compreensão dessa tradição deles é algo superficial em relação à lei divina que Jesus está criticando. Aqueles homens, eles estabeleceram algumas doutrinas, algumas tradições, mas que não eram das Escrituras Sagradas, era apenas uma interpretação daqueles homens, talvez para facilitar o seu modo de agir, o seu modo de trabalhar. Aqui ele confronta o entendimento errado com o correto e ele fala, ouvistes o que foi dito? E eu, porém, vos digo, Heloísa, por favor, Heloísa, olha para mim. Heloísa, olha aqui, ó. Lê baixinho, tá bom? Santidade, tema que corre por toda a Escritura Sagrada. Os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar, por exemplo, é apenas um exemplo, ele cita um dos mandamentos, poderia citar qualquer ou todos. Os rabinos acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando não se assassinava alguém em primeiro grau. Jesus mostra que esse mandamento é muito mais profundo que um ato externo. Você matar alguém é assassinato? Sim. Jesus, ele vai mais longe. Ele fala que é muito mais profundo. Cristo indica que a lei foi dada por intermédio de Moisés e nem sempre deve ser entendida de forma explícita e literal. E isso nem todo o conteúdo inerente ao mandamento foi expresso em palavras. Ou seja, haviam coisas que estavam naquele escrito que deveria ser entendido e aplicado. Coisas que eles tinham dificuldade. É aquilo, é aquilo. Muitas vezes, muitas vezes, pessoas vieram a mim e perguntaram, o que eu tenho que fazer desta forma? Eu falei, não funciona assim. Olha, o casamento, um novo casamento, o divórcio, são questões que são complexas porque envolvem relacionamentos humanos, pessoas com sentimentos. Então não existe uma regra literal em que você usa de ferro e fogo. Quando a gente vê a questão de Moisés no deserto, que o seu sogro Jetro chega e fala assim, você está julgando cada causa, coloca chefes de 100, chefes de 1000, chefes de 10. E aí, se realmente essa questão ela for muito complexa, aí você vai lidar e trabalha com ela de uma forma específica. Literal, não existe um tratamento generalizado, mas os escribas e fariseus, eles queriam trabalhar desta forma, porque é muito mais fácil. Quando isso ocorre na lei, significa que além da proibição específica, a lei proíbe o contexto mais amplo relacionado ao ato em questão. Assassinato, mentira, roubo, vícios, hábitos escravizadores. Assim, quando Deus diz que não devemos matar, isso consequentemente significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. E aí a coisa complica. Porque enquanto você olha para um conceito literal, você pode pensar numa arma de fogo, você pode pensar numa arma branca, você pode pensar em um golpe de arte marcial ou alguma coisa, mas Jesus ele vai além e fala, se você maltrata o seu próximo, é como se você estivesse matando ele. Consequentemente, para cumprir o mandamento, é preciso não causar qualquer tipo de mal. E ele vai além. Evangelho não é uma coisa fácil de ser vivida. Se você quer uma coisa fácil de ser vivida, você pode buscar talvez o budismo, você pode pensar no shintoísmo, alguma coisa na meditação transcendental, em que você vai lá para o caminho de Compostela e você faz uma caminhada lá e depois você encontra lá um local e você sente a paz interior. Nós não estamos atrás disso. Essa busca terrena dessa paz, ela não existe. As pessoas, elas vão para os altos montes, as pessoas, elas pulam de paraquedas, elas tentam de alguma maneira se alimentar no seu coração, mas elas não conseguem se satisfazer. E cada vez mais as pessoas inventam novos desafios para tentar de alguma maneira
curar o seu próprio coração. Essa paz, ela não está em nenhum lugar a não ser no Senhor. As pessoas, elas buscam no dinheiro, buscam nas compras, buscam em bons restaurantes, as pessoas buscam em viagens internacionais e nada disso é problema. Mas você não pode focar e centralizar a sua vida nisso, porque senão você nunca vai ter paz. Além de não praticar o mal em si, você também tem que praticar o bem oposto a ele. Não basta você não matar. Você também tem que fazer algo que seja bom para aquela vida. Não é só não matar, não é só não falar mal. A palavra de Deus, ela vai além nesse sentido em que não basta você não fazer, você tem que fazer algo numa contramedida de tal maneira que você abençoe a pessoa. Nós já falamos várias vezes, aquele que mentia não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que rouba, não roube mais, mas trabalhe para ajudar o próximo, sem julgamento. Sem crise, sem você ficar preocupado. O cara é vagabundo, o cara é sem vergonha, o cara vai usar para drogas, o cara vai usar para bebida. Não, o chamado não é esse. Jesus, ele não fala, ele não coloca medida na demonstração do amor dele. Imagina se ele colocasse medida no amor dele em relação a você. Em relação a quanto tempo você se dedicou às escrituras sagradas nessa semana que se passou. Imagina se ele pagasse a você na mesma moeda. Quando eu digo você, nós. Há um apresentador de programa de entrevista noturno chamado Larry King, famoso nos Estados Unidos. E quando ele olha para a luta dos cristãos contra o aborto, ele fala: não consigo entender essas pessoas como cristãos que lutam contra o aborto, mas que aceitam a pena de morte. Nos Estados Unidos existe a pena de morte. E pasme, na Bíblia existe a pena de morte. Essa questão de que você pode fazer o que você quiser e depois... Não existe isso. Não é a lei de talião, olho por olho e dente por dente, mas aquilo tem que ser julgado de tal forma que se realmente aquela pessoa é uma pessoa que ela é má e ela tem esse intuito realmente de continuar prejudicando, ela deve ser eliminada. É algo que é difícil para nós, porque o nosso Brasil ela não tem esse tipo de lei, mas nos Estados Unidos tem. E isso é bíblico. Tanto que a gente olha nas páginas do Antigo Testamento, ele é lambuzado de sangue. Pessoas morrendo, sendo mortas, porque não se curvavam à figura divina do Senhor. Larry King não entende isso, porque ele não é cristão. Ele olha segundo preceitos humanos. Jesus está dizendo que a lei proíbe o homicídio efetivo, mas também o homicídio em potencial. Em outras palavras, o que é proibido não é apenas a morte literal de um ser humano, mas tudo aquilo que representa a sua possível destruição. No caso de aborto, segundo algumas pessoas, não é uma vida real, é apenas uma vida em potencial. Para Deus já basta. Para Deus já é suficiente. Você eliminar uma vida em potencial já é suficiente. Heloísa, baixinho, silêncio, fala bem baixinho, tá bom? Tudo bem? O cristianismo, porém, crê que se trata de destruição real de uma vida real. Um embrião, ele não é uma vida em potencial, ela é uma vida. Nós temos aí a figura do Joaquim, nós temos aí a figura da Heloísa, nós temos a figura da Isabela, nós temos a figura do bebezinho lá, o embrião ainda no ventre da Esther. São vidas reais. Não é uma piada, não é uma brincadeira, não é uma ilustração. Eliminar e cortar isso é assassinato. Quantos assassinos nós temos no meio? Reais. A sociedade, ela cada vez mais ela está liberando essa condição do aborto, para que você elimine uma vida em potencial, e o Senhor fala, não matarás. Parece um contrassenso, mas o Senhor ele diferencia muito claramente entre um assassinato, de você executar a lei dele, para que haja luz, para que haja regra, para que haja uma forma correta de se viver dentro da sociedade. Se Jesus diz que podemos ir para o inferno por causa da destruição em potencial de uma vida real, é muito mais grave estarmos envolvidos na destruição real de uma vida. Então entenda que não é que Deus está minimizando ou fazendo uma condição de que é igual, não. Existem consequências diferentes.
Se você age, se você está apenas na sua mente, se você faz com requintes e crueldade, tudo isso é diferenciado e é julgado de uma forma diferente, mesmo aqui na terra. Imagina nos céus. Tudo isso é diferente. Alguns anos atrás eu li um artigo de um acadêmico expressando a incredulidade quanto aos ensinos éticos de Jesus. Ele não conseguia entender como o ódio ou a calúnia contra o irmão pode ser tão grave como o assassinato, nem como a cobiça pode ser tão errada quanto o adultério. O que ele não compreendia é que Jesus não disse que ficar bravo com o próximo e assassiná-lo são iguais. Cristo nunca anulou a diferença entre os pecados no que diz respeito aos graus de gravidade. Inclusive, depois do juízo, pessoas que foram cristãos nominais, cristãos que aceitaram Jesus, mas que não fizeram nada, eles vão ser tratados de uma maneira diferente de uma pessoa que realmente se dedicou à obra do Senhor. Da mesma maneira, em contraste com isso, dentro do inferno, as punições elas vão ser diferentes. Eu não quero saber qual o grau de intensidade nem de um e de outro. É por isso que você sempre é convidado a fazer o seu melhor. Sempre buscar de Deus fazer o seu melhor. Cristo nunca anulou a diferença entre os pecados. O que ele quis dizer é que só porque não chegamos ao ponto de assassinar alguém não significa que somos livres da responsabilidade da lei. Tolo. Que palavra é essa? Que nas Escrituras diz que se você chamar alguém de tolo, essa pessoa, você que chamou, você está sujeito ao inferno. Primeiro nós temos que entender que todas as Escrituras Sagradas, elas não foram escritas dentro do contexto do português, nem da cultura brasileira. Tudo o que está dentro das Escrituras Sagradas, ela foi criada dentro da cultura judaica, a influência da cultura grega, mas tudo isso inspirado pelo Senhor. O que é tolo dentro do conceito judaico-cristão? Tolo para você pode ser uma pessoa que faz uma besteira, não, tolo dentro do contexto hebraico, ele tem a ver com uma pessoa que é imoral. Tolo tem a ver com uma pessoa que não segue regras. Que regras? As regras do Senhor. Pessoas que olham para os 10 mandamentos e outras instruções das Escrituras e simplesmente abrem mão e decidem não fazer. Eu decido seguir por outro caminho. Eu decido fazer o que me compete e aquilo que o meu desejo está aflorado. Essas pessoas, elas são tolas. Mas você não tem autoridade nem liberalidade para chamar ninguém de tolo. Quando nós olhamos para a questão da tolice, nós vemos que uma palavra que anda junto com ela é a questão da ignorância. Pastor, eu posso chamar alguém de ignorante? Pode. Ignorância tem a ver com conhecimento intelectual. Eu posso ser ignorante, por exemplo, no contexto de montar um buquê de rosas. Não é a minha expertise. Então eu sou ignorante nisso. Nesse assunto. Eu sou ignorante. É falta de conhecimento. Ofende, ofende. Traz tristeza? Traz. Mas pode ser que traga também a motivação para que você cresça e você busque esse conhecimento. No meu caso, não em relação ao buquê de rosas, mas qualquer outra coisa. A ignorância está relacionada à falta de capacidades intelectuais. Então, chamar alguém de estúpido ou ignorante é ofensivo, mas também é justificável. Contudo, Jesus diz que o problema não está só em dizer tolo, mas chamar alguém de tolo dentro do contexto do que as Escrituras falam, estabelecendo um julgamento moral em relação ao que essa pessoa está fazendo. No Antigo Testamento, a tolice é contrastada com a sabedoria. São dois lados de moedas diferentes. Você olha para uma pessoa de um lado tolo, do outro lado sábia. A figura da sabedoria máxima é a figura de Cristo. E aquele que é ímpio é considerado como um tolo. A condição necessária para se obter sabedoria é uma atitude de reverência e temor para com Deus. O salmista escreveu: diz o insensato no seu coração, não a Deus, esse homem ele é tolo. Mas eu não sou chamado a chamar ele de tolo. As Escrituras o chamam de tolo. Nós temos que tomar cuidado com essas palavras que nós utilizamos.
Paulo desenvolve esse assunto ao falar sobre a rejeição humana da clara autorrevelação de Deus em Romanos. Romanos fala que ninguém pode dizer que não conhece a Deus. Ninguém pode olhar para o céu de Brasília e dizer esse céu lindo e maravilhoso, azul clarinho, e dizer não existe Deus. Não tem como você ouvir o som de um violão saindo de um instrumento como esse, imaginar que não veio de uma sabedoria divina de Deus para construir algo dessa forma, para sair um som melodioso, e você não reconhecer a figura de Deus. Verdade. Não tem como você olhar para a perfeição do Joaquim e você falar assim, não existe Deus. Não dá para você conseguir olhar para situações como essa e você pensar que não existe Deus. Pois é, a palavra de Deus em Romanos diz que as pessoas dizem, não existe Deus. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Essas pessoas, elas são tolas. O tolo, segundo o critério bíblico, pode ter um QI alto. E nós temos um dos QIs mais altos, eu não fugi o nome, Hopkins, alguma coisa assim. E esse cara, ele tem um dos QIs mais altos na atualidade vivo. E ele é um tolo. Ele não acredita em Deus. Ele acredita em tudo, mas ele não acredita em Deus. É capaz de ele acreditar na mágica, mas ele não acredita em Deus. Pode ser que ele acredite nos feiticeiros, nos vampiros, em coisas mirabolantes, mas Deus não. Ele é um tolo. Pode saber muito, ele pode conhecer muito, mas continua sendo um tolo. O tolo permanece rebelde e cínico diante da doçura e excelência de Deus, o qual se revelou de maneira tão clara. As pessoas que não suportam a ideia da existência de Deus o rejeitam, não por falta de evidência, mas por causa de dureza de coração. Por que as pessoas elas não conseguem ver Deus? Porque o coração delas está tão embrutecido, tão endurecido pelas lutas e dificuldades da vida que todos nós passamos. E a pessoa ela decide fechar o coração dela para Deus. E ela passa a não ouvir mais. Ela passa a não conseguir mais ver ou enxergar as coisas maravilhosas que o Senhor Deus criou para o nosso prazer. Não consegue ver um sabor de um alimento de tal maneira que você consiga perceber, poxa, Deus criou esse sabor para que eu pudesse colocar nos meus lábios e eu possa sentir isso, que esse paladar, que coisa maravilhosa. Coisas que Deus faz que as pessoas não conseguem. A incredulidade é um pecado, não é um erro. Ela é proposital e temos que guardar o nosso coração de praticá-la. Não seja tolo. Busque a Deus. Não haja como tolo. Quando você está diante do celular e você gasta 1 hora vendo videozinhos, você age como um tolo. Porque há coisas muito mais importantes para você fazer. Mateus capítulo 5, versos 23 e 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. É interessante. Ele não fala se você tiver alguma coisa contra o seu irmão. É se você souber que o teu irmão tem algo contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E você acha que você consegue pagar o dano que você pode criar em relação à glória e à manifestação de Deus? Heloísa, por favor. Senta do lado do papai ou do tio Nicolas, por favor. Tá? Se você estiver indisposto com o irmão, por causa de raiva, calúnias ou qualquer outra razão, a palavra diz que você precisa se reconciliar com ele antes de colocar a sua oferta no altar. A origem do homicídio é a raiva, é a ira no coração. É aí que aparecem os homicídios. O homicídio ele nasce de dentro do seu coração, daquilo que você sente pelas pessoas. Todo o mal, o assassinato e todo o mal, ele nasce de dentro do seu coração. Como que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não vejo, se a criatura que foi criada em imagem e semelhança dele, que eu vejo,
eu não demonstro meu amor. A origem do homicídio é a raiva. E, em princípio, o assassinato é apenas uma expressão da raiva. A agressão física é uma expressão da sua ira em relação a alguém. E cada vez mais as pessoas têm ficado sensíveis em relação a isso. Cuidado com brigas no trânsito. Quem anda muito no trânsito, cuidado. As pessoas, elas estão totalmente focadas nelas mesmas. E quando acontece qualquer coisa, a pessoa, ela sente a necessidade e o desejo de ir às últimas consequências pelo menor situação que seja. Mas isso não se reflete apenas no trânsito, se reflete nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Pessoas que fazem coisas bobas. Nós temos que pensar no sacrifício maior de Cristo na cruz do Calvário. E aí você compara, poxa, eu vou ficar brigado com a minha esposa porque em vez de ela fazer o ovo mole, eu vou fazer o ovo duro. Gente, será que isso é motivo para que um casal deixe de conversar? Mas é assim que nós agimos, com coisas mais sérias e menos sérias, simples e mais complicadas. A origem do homicídio é a raiva. A manifestação desse assassinato é a expressão da raiva. A pessoa que não se conforma, à justiça superior do reino, simplesmente a abster-se do ato do homicídio. Isso significa estabelecer um relacionamento de amor com seu irmão e seu próximo. Precisamos resolver essas coisas antes que sejamos convocados a comparecer perante o tribunal da justiça de Deus, quando então será tarde demais. Você vai viver até quantos anos? Será que você vai atingir os 58 anos que eu tenho? Será que o Daniel ele vai chegar aos 58? Será que a Aisla vai chegar? Será que a Luísa vai chegar? Entenda que quando você for chamado pelo Senhor, e todos os nossos dias estão contados, você vai estar diante do Altíssimo e não vai dar para você pedir uma postergação de prazo para você resolver os problemas. Em alguns filmes aparece isso, deixa eu ir lá para o planeta Terra e tentar resolver isso. Não tem mais tempo. Mostra uma passagem muito interessante em que o rico e o Lázaro, um homem cheio de enfermidades, eles vão cada um para o seu local. E aquele rico está lá no inferno, pré-inferno, digamos assim. E ele fala, Pai Abraão, pede que aquele homem, ele volte, permita que ele volte para contar para os meus irmãos que eles precisam se corrigir. Não tem como voltar. Mas dá um jeito. Não vai mudar nada, ele já tem a lei e os profetas. Mas não adianta. O nosso tempo aqui na terra, ele é finito. Eu vejo a minha mamãe e eu oro por ela para que ela tenha longevidade com qualidade de vida, mas eu não sei se eu vou ver a minha mamãe até o fim do ano, não sei. Eu não sei se semana que vem eu vou estar junto com vocês ou não. O que é que nós vamos apresentar diante de Deus? Desculpas? Diante do Altíssimo não há desculpas. Não há desculpas. Precisamos resolver essas coisas antes que sejamos convocados a comparecer perante o tribunal da justiça de Deus. É interessante que quando, não sei se você já recebeu uma intimação judicial. Quando você recebe uma intimação judicial, ele não pergunta assim, Gabriel, você está sendo intimado para dar um depoimento? Se você tiver com vontade, você vem. E melhor ainda, manda uma mensagem para mim quando você está disponível. Ele não faz isso. Ele fala, compareça. Tal dia, tal hora, com tanto tempo de antecedência. E se você não vier e não obedecer, é desacato à autoridade, você pode ser preso. O tribunal de Cristo não é diferente. Nós não amamos o próximo como a nós mesmos, e isso é um fato. E demonstramos isso ao não cumprirmos as implicações, nem mesmo nesse item do não matarás. Todos nós guardamos um nível injustificável de raiva, em especial com situações sem grande importância. A pessoa raivosa está sujeita ao julgamento, mas ao julgamento de Deus, porque os homens, eles não conseguem julgar a ira dentro do seu coração. A sua indisposição, o fermento que fica ali fomentando ali, parece que dá aquele mal-estar. As crianças, quando elas comem, depois elas regurgitam, parece que a gente quer regurgitar aquela maldade, está dentro do nosso coração. O Senhor, Ele vai julgar isso.
Ele é capaz de julgar isso. Somos culpados de difamar o nosso próximo e o nosso irmão. Quantas pessoas você falou mal hoje? Talvez se eu for começar a contar aqui, talvez eu fique até umas 10, 11, meia-noite contando as pessoas que já passaram na minha mente, que eu falei mal porque fez isso, fez aquilo, ou porque não fez, ou porque... Gente, é o tempo inteiro nós fazemos isso. Em resumo, nós não amamos o próximo a ponto de fazermos o máximo para cuidar das suas vidas. Se Cristo não tivesse morrido, nós iríamos para um lugar do qual nós não seríamos nunca libertos. Contudo, o Senhor, Ele foi morto por nós, que somos assassinos. Nós somos homicidas. Nós cometemos homicídio no nosso coração. Talvez você tenha escondido na tua vida, mas pelo que eu conheço de vocês, eu não sei se tem alguém aqui que já matou alguém. Mas, independente disso, nós matamos pessoas todos os dias com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas rejeições. Nós fazemos isso. Esse modo de agir levou Jesus à cruz. E do seu homicídio vem a minha salvação e a sua salvação. Ou seja, aprenda a morrer. Aprenda a morrer em prol de pessoas. Aprenda a entregar a sua vida para que outras pessoas elas sejam salvas e sejam curadas. Que nós possamos olhar para o próximo como Deus olhou para nós. Amém. Ainda em pecado, a entender, olhou para nós ainda em pecado e estender este amor incondicional através do perdão, demonstrando um amor real, um amor benigno, sempre lembrando daquela condição que ele disse: teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá a ele, peça perdão. Peça perdão porque ele me magoou. Exatamente isso. Diante do sacrifício de Cristo na cruz, você não tem direito a reclamar, você não tem direito a ser duro de coração, mas simplesmente de perdoar. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, concedemos da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Queremos conhecer mais do Senhor, queremos aprender mais da Tua palavra, Senhor, e precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos alcance, que o Senhor nos guie, nos ilumine e nos livre de todo o mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.